Eu estava aqui pensando, Elias vai para a caverna, e Deus diz para ele que ele ainda tinha um tanto para caminhar. E para isso ele precisava comer, porque tinha um tanto para caminhar. Eu acredito que Deus reuniu a gente aqui hoje, porque tem um tanto para a gente caminhar. A gente precisa estar alimentado. Precisamos estar alimentados. Eu tenho uma palavra para nós nesta noite, palavra rápida. Eu gosto de dar tema àquilo que eu falo, mesmo sendo rápido, eu gosto de dar tema àquilo que eu falo. O texto básico é lá em Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao 31. Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao 31, que diz assim a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, é Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aí eu dei um tema essa rápida palavra, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. A gente não quer muito tocar no assunto, mas o momento que a gente está vivendo, percebe-se nitidamente a necessidade que temos de sermos cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. E o que impede muita gente de ser cheio do Espírito Santo? Primeiro é que muita gente não crê na ação de Deus, na ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nos dar força para atravessarmos um momento como esse, momento em que nós somos obrigados a ficar em casa, momento em que somos obrigados a não vir cultuar. E aí as nossas forças, somos dependentes do Espírito Santo. Precisamos dele todos os dias, até porque o Espírito Santo é o próprio Deus na vida do crente. Então precisamos do Espírito Santo em nossas vidas constantemente. Outra coisa que nos afasta de sermos cheios do Espírito Santo: pecado. Vida de pecado, é hora da gente despertar. Eu vi a oração dos irmãos não vou dizer que essa situação é juízo ou não é, eu não sei, não posso dizer nada ainda, mas eu sei de uma coisa, que há um despertar, que alguma coisa está nos chamando a atenção, está sim. Então precisamos estar cheios constantemente e abandonar vida de pecado, e ser cheio do Espírito Santo para um propósito. Primeiro, para ser testemunha, pregarmos a palavra. Quantas pessoas estão se perdendo? Vocês veem só como é que essa situação que a gente está vivendo agora parece coisa de novela. A gente fala tanto da vida de Jesus, fala tanto dos mistérios de Deus, nós fomos pegados de surpresa, fomos pegos de surpresa, só em falar do nosso bolso. Quantos de nós não tínhamos reservas? E agora estamos, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou comprar o quê? Porque não estávamos preparados, fomos pegos de surpresa. Essa aqui é a verdade. Porque perdemos aquilo que alguns crentes no passado tinham. Eles ficavam sempre na expectativa do arrebatamento da igreja. Mas isso nem se fala mais, nem se menciona mais. Então a nossa maior expectativa, eu sei que a gente quer fazer faculdade, quer melhor emprego, quer fazer obra na casa, obra na igreja, mas a minha e tua melhor expectativa tem que ser o arrebatamento da igreja, que é o ápice da existência da igreja. É o clímax da existência da igreja, o arrebatamento.
Então nós precisamos ser cheios para sermos testemunhas. E precisamos ter uma vida com propósito. Eu preciso ter um propósito na minha vida. Eu estou aqui por quê? Eu estou nesta terra por quê? Aí a gente vê a história do apóstolo Paulo, que foi picado por uma víbora e não morreu. Não morreu por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Não foi só porque ele era bonzinho ou era crente, não. Ele podia muito bem ter morrido. Quantos homens de Deus morreram de bala perdida? Quantos homens de Deus morreram de infarto? Quantas pessoas na Bíblia a gente vê que morreram em batalhas? E por que Paulo não morreu para picar de uma cobra? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. E Paulo também tinha um propósito na vida. Glória a Deus. Então pense nisso, a minha vida tem um propósito. Eu estou aqui na terra, tem um propósito. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui só para desfrutar. Até porque a Bíblia diz, se eu quero desfrutar o melhor dessa terra só aqui, eu sou miserável. Eu tenho que pensar na vida eterna. Eu tenho que ter isso em mente. Então eu tenho que ter um propósito na minha vida. Tem um propósito na sua vida. E como nos fortalecer nos dias tão difíceis? Aí a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fala assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu penso que graça é como se fosse uma sacola. Fortificar nessa sacola. E o que tem dentro dessa sacola? Dentro dessa sacola, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nessa sacola tem jejum. Nessa sacola tem vida de oração. Nesta sacola tem palavra, santidade, comunhão, perseverança. Então eu entendo que graça, porque como é que eu posso me fortificar na graça? É pegando, tomando posse desta sacola e não abandonando esta sacola. Eu preciso ser cheio de Deus. Eu preciso me fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E para concluir esta palavra, não perca o Espírito Santo de vista. Muitos já não fazem mais caso da necessidade de ser cheio. Já perderam o Espírito Santo. Cadê ele? Não perca o Espírito Santo de vista. E se você perdeu, comece a procurar hoje. Procure o Espírito Santo. Eu lembro quando a gente era jovem, a gente queria ser batizado, a gente queria ter dons espirituais. Eu buscava com ansiedade ser arrebatado. Há quem diga que é heresia, há quem diga que isso é historinha, mas eu queria ser arrebatado porque eu queria ter uma experiência sobrenatural com Deus. Aleluia. E as pessoas hoje não querem mais ter a experiência sobrenatural com o Senhor. Não se preocupe mais em ter visões. A gente ia para a vigília querendo ter visão, querendo ter uma revelação. Eu acho que não se preocupe mais com isso. Porque perderam o Espírito Santo de vista. Então procure hoje. Eu preciso achar o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu preciso ter comunhão com esse Espírito que é o próprio Deus. Então não perca o Espírito Santo de vista. Lembre-se que Satanás não tira folga. Satanás, diz a Bíblia, que ele anda ao nosso derredor, rugindo comunhão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás não tira folga, está sempre buscando nos tragar, está sempre buscando uma oportunidade, sempre em busca de uma oportunidade. Então não se esqueça que ele não tira folga. Ainda para concluir, eu gostaria que todos nós olhasse para dentro de nós e identificasse o pecado que a gente mais comete. A gente esquece disso também. Qual é o pecado que você mais comete? É você parar e pensar: qual é o pecado que eu mais cometo? É no pensamento? É na mentira? Então eu queria que você pensasse o pecado que você mais comete. Isso vai te ajudar a refletir e ter uma vida espiritual mais sadia. Mantenha seu tanque espiritual sempre cheio. Eu lembro que uma certa ocasião eu estava na minha casa e Nilcleia, como sempre, lá em casa com a gente, e eu tinha que levar Nilcleia em casa. E naquele dia choveu muito, mas foi muito forte, um vento muito forte. Faltou luz, uma escuridão tremenda. E eu precisava levar Nilcleia em casa. Lembrei
que meu carro estava sem combustível. Então eu tive que andar até com a Nuclear, uma chuva muito forte, uma ventania, e andamos a pé numa escuridão muito forte, muito intensa, porque simplesmente esqueci de abastecer o meu carro. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, não posso deixar meu tanque vazio. Assim é a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar o nosso tanque espiritual vazio. E nem na reserva, porque a reserva queima a bomba de combustível. Eu tenho que estar com o meu carro acima de um quarto. Na vida espiritual não é diferente. Eu tenho que ter a reserva. Eu tenho que estar acima da reserva. Muita gente peca, esmorece, cai porque não tem reserva. Não tem combustível na sua vida. Não tem o Espírito Santo, não tem graça. Não tem unção de Deus. E nós precisamos estar cheios da sua graça. Para viver dias trabalhosos, eu preciso estar cheio da graça de Deus. Lembrei de um hino, eu preciso da graça de Deus. Para ser uma bênção, eu preciso da graça de Deus. Coloca isso no teu coração. Eu preciso da graça de Deus. Sem essa graça, ai de mim. E para terminar, caminhe na força de Deus e não na sua. Nós erramos e pecamos quando a gente acha que nós somos o tal, mas eu preciso de Deus. Eu vi uma frase hoje interessante, muito interessante. A frase dizia assim: quantas pessoas têm bons perfumes guardados e hoje não podem usar porque estão dentro de casa? Porque não tem para onde ir, perfumes caríssimos, eu uso para quando eu vou em tal lugar, não podem usar. Quantas pessoas compraram roupas novas, fizeram plano e hoje não, a roupa está guardada porque não pode usar. A coisa é num piscar de olhos. A coisa é de repente. É como ladrão, a Bíblia diz que é como ladrão. Então caminhe na força de Deus, porque só Deus para nos dar força para passar por isso, gente. Porque na nossa força nós não aguentaríamos. Para pensar. Ai de nós se não fosse o Senhor. Então busque a Deus, caminhe na força de Deus. Busque força em Deus. Enche-se da graça de Deus. Revista-se da graça de Deus e do poder de Deus. Não perca o Espírito Santo de vista. E que Deus nos abençoe nesta noite. E nos encha da sua graça. Nos encha do seu poder. E que sejamos revertidos de toda a armadura de Deus. E havendo feito tudo isso, precisamos ficar firmes. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pelas vossas vidas.